E aí pessoal, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos! Durante a reforma de uma igreja em Paris, dois trabalhadores encontram uma área que não consta na planta do prédio. Apesar do ambiente macabro, a curiosidade os leva a explorar o local, pegando tudo o que parece valioso. Atravessando as teias de aranha, eles chegam a uma cripta onde há uma espécie de calabouço. Uma grade pesada fecha a passagem, como se estivesse mantendo algo preso do outro lado. Sem pensar muito no que poderia ser, eles removem a grade e um deles engatinha para dentro. Um rugido feroz vem lá do fundo e o homem vê algo que o enche de terror. O outro tenta puxá-lo de volta, mas o que sai do buraco é só metade do colega. O sobrevivente tenta fugir e vemos uma criatura de asas enormes indo atrás dele. Ao alcançar a parede da igreja, o homem é puxado para trás, gritando de medo. Dias depois, o historiador Jack Randall está falando sobre gárgulas e outras representações de seres mágicos. A aula não é muito divertida e o próprio Jack está mais interessado na amiga Carol. Ele dispensa a turma mais cedo para aproveitar a companhia da moça. Infelizmente, ela tem mais notícias sobre o livro dele, pois mais uma editora rejeitou a obra. Ela sugere ajustes para futuras tentativas, mas Jack está muito desanimado. Além da carreira em declínio, ele acaba de passar por um divórcio. Tentando alegrar o amigo, Carol lhe conta sobre uma igreja muito peculiar que poderiam visitar. Ela até separou algumas fotos para despertar seu interesse. E diz que há uma série de rumores misteriosos sobre aquele lugar. Sem muito entusiasmo, Jack concorda que a decoração parece estranhamente preservada. Decidida a animá-lo, Carol o convence a dar uma olhada na igreja. Já é noite quando eles estacionam no portão e Jack sai do carro demonstrando desinteresse total. A construção parece recente, mas Carol explica que várias igrejas foram erguidas naquele mesmo lugar e ainda há resquícios das mais antigas. Jack fica um pouco chocado ao vê-la invadindo a propriedade. Ela explica que a igreja vai ser demolida em breve e ninguém se importa mais. Jack a acompanha sem notar que alguém os observa da rua. Quando eles entram na igreja, Carol mostra o caminho até a cripta e Jack não consegue manter o ar indiferente diante de tantas obras incríveis. Carol fica satisfeita ao vê-lo sorrindo, mas seu próprio interesse não é tão grande a ponto de descer a escada escura. Ele desce sozinho e encontra mais artigos impressionantes, inclusive uma gárgula que quase o mata de susto. Carol está ficando com frio e sua lanterna começa a falhar. É então que ela percebe um capacete caído no chão. Tudo que os trabalhadores tinham recolhido está espalhado por ali e ela se interessa por alguns objetos, principalmente o que parece uma pedra alongada. Jack está filmando a decoração quando ouve um barulho vindo de trás de uma porta de madeira e chega mais perto para investigar. Não querendo mexer na porta, ele desce a filmadora para espiar por baixo. A imagem mostra um ser monstruoso se movendo rapidamente. Jack sai em disparada até o andar de cima, gritando o nome da amiga, que fica sem entender o que houve. Quando eles chegam ao portão, Carol começa a rir e Jack fica envergonhado. Ele não tem mais muita certeza do que realmente viu e nem pode conferir o vídeo porque a câmera emperrou. Um som horrendo vem de dentro da igreja, como se um monstro alado estivesse batendo as asas. Parando de rir, os dois resolvem ir embora. Depois da aventura, eles vão a um café e Jack está muito empolgado. Enquanto eles conversam sobre gárgulas, há um estrondo repentino na rua e algumas pessoas começam a gritar. Jack mal pode acreditar quando vê seu carro todo arrebentado. Alguma coisa desabou bem em cima dele e a lataria está coberta de marcas que parecem ter sido feitas por garras. Todos já estão assustados quando o carro é atingido de novo e, para o horror geral, dessa vez o que caiu foi uma pessoa. O inspetor Gilbert chega à cena algum tempo depois. Ele interroga as testemunhas e expulsa a imprensa, incluindo uma jornalista chamada Nicole Ricard. Ela ainda tenta entrevistar Jack, mas Carol não deixa. Mais tarde, Jack liga para Carol pedindo uma carona para o trabalho no dia seguinte. Depois de falar com ele, ela guarda as coisas que trouxe da igreja no fundo de um armário. Então as luzes se apagam de repente. Ela começa a acender algumas velas quando ouve um barulho na porta e decide checar, mas não tem ninguém no corredor. Ela então ouve outro barulho, só que dentro do seu apartamento. Uma ventania súbita apaga várias velas de uma vez e vemos uma sombra animalesca se movendo atrás da moça. Uma criatura surge da escuridão com um rugido assustador. Carol tenta se trancar no quarto, mas uma garra atravessa a porta. A janela é sua única saída e o monstro já está agarrando seu pé enquanto ela foge. Correndo pelo telhado, ela vê uma criatura imensa no céu, parecendo uma gárgula que ganhou vida. O monstro vem direto até ela e o encontro termina muito mal para Carol. No dia seguinte, ela não aparece para buscar Jack e nem atende o telefone. Preocupado, ele vai até a casa dela e vê que algo horrível aconteceu ali. É o inspetor Gilbert quem lhe dá a péssima notícia e Jack fica devastado. Ainda por cima, ele agora tem que responder ao interrogatório. Gilbert quer saber onde ele estava ontem à noite depois que seu carro foi destruído. Ele explica que pegou um táxi, deixando Carol primeiro. Era mais ou menos meia-noite quando os dois se viram por último.
Depois disso, ele foi para casa sozinho, então não há ninguém que possa confirmar sua versão dos fatos. Jack fica furioso ao perceber que está sendo tratado como um suspeito. Gilbert argumenta que toda vez que ele fala com Jack, é porque alguém morreu em circunstâncias bizarras. O rapaz se defende, dizendo que Gilbert também viu o que sobrou de Carol e não é possível que um homem tenha feito isso. Tem que ter sido alguma espécie de animal selvagem. O inspetor responde que ele ficaria surpreso se soubesse do que as pessoas são capazes. Inclusive, o que houve com Carol não foi um caso isolado. Jack não sabia disso, mas vários crimes parecidos ocorreram em Paris nas últimas noites. Gilbert diz que ele está livre para ir embora, pelo menos por enquanto. Na noite seguinte, uma moça está passeando com o cachorro quando o animal começa a se comportar de forma estranha e então vira numa esquina escura. A moça corre atrás dele e começa a berrar petrificada. Seu cachorro está sendo atacado por algo muito maior que ele. A moça tenta correr, mas o monstro a ataca também. Jack tira alguns dias de folga para se recuperar da perda. Tentando ajeitar a bagunça do quarto, ele encontra a câmera e começa a ver o que fotografou naquele dia. Uma das fotos da igreja que Carol lhe deu está em cima da mesa. Pela primeira vez, ele nota que há algo diferente entre as duas imagens. Intrigado, ele volta à igreja e então vê que a demolição já está a pleno vapor. Ele não é o único chateado com as obras. Um padre está sendo arrastado à força para fora e vemos que é ele quem estava observando Jack e Carol naquela noite. Seu nome é Gable e ele está indignado com a demolição, amaldiçoando os insensatos que decidiram fazer isso. Jack pergunta qual é o problema e ele explica que aquela igreja tem um valor histórico inestimável. Quando Jack diz que ele é um historiador, Gable se irrita com ele, perguntando onde estava durante a campanha para salvar a igreja. Ignorando a agressividade do padre, Jack pergunta sobre uma gárgula específica, mostrando as duas fotos. A imagem impressa, que não é tão antiga assim, mostra a gárgula bem na frente da igreja, tão intacta como o resto. Porém, na foto que ele próprio tirou há poucos dias, não há nada ali. Ainda muito bravo, o padre diz que não faz diferença nenhuma, já que a gárgula ia virar pó como todo o resto. Enquanto isso, o inspetor Gilbert está no beco onde a moça e seu cachorro foram atacados. Seu assistente vem avisá-lo que encontraram a cabeça e também entrega os documentos da vítima. Em casa, Jack está empenhado em desvendar a questão da gárgula sumida quando Nicole Ricard aparece na TV. A reportagem é sobre os OVNIs avistados na praia. Jack larga os papéis e procura o telefone da emissora. Infelizmente, a ligação chega num mau momento. Nicole está cansada de seu trabalho ridículo e seus colegas irresponsáveis. Jack também não tem muito tato e vai logo perguntando se ela é a repórter que fala com gente maluca. Ela então se lembra que Jack é o dono do carro que não quis dar entrevista, e ele se apressa em dizer que mudou de ideia. Os dois combinam de se encontrar na emissora e ele diz que tem informações sobre o que houve com Carol Beckham. Porém, assim que ele sai de casa, Gilbert já está à sua espera. Enquanto isso, a demolição prossegue e os trabalhadores não fazem ideia de que estão na mira do padre. Gable está num trailer na frente da igreja e vemos que há um corpo perto dele. Gilbert leva Jack ao mesmo restaurante que ele foi com Carol e começa a perguntar sobre seus livros. Só agora descobrimos por que todas as editoras o rejeitam. Seus primeiros estudos acadêmicos traziam especulações sobre a existência de dragões e gárgulas no mundo real. Por mais que ele repita que eram apenas hipóteses, todo o seu trabalho foi desacreditado, e até seu nome é agora associado a teorias ridículas. Foi essa ruína profissional que causou o divórcio e sua mudança para a Europa. Carol foi uma das pessoas que o encorajou a publicar o material arriscado, e agora Gilbert desconfia que ele tenha guardado rancor. Jack diz que o inspetor tem que parar de ignorar as provas e começar a procurar um animal que voa. Depois de se livrar do inspetor, ele vai até a emissora e mostra as fotos para Nicole e seu assistente Walsh. Quando Jack conta sobre a visita à igreja, os dois começam a achar que ele é só mais um maluco. Mas ele deixa a filmadora com eles, garantindo que há um vídeo com provas, e Nicole alimenta a esperança de um furo jornalístico. Usando seu talento para despistar as autoridades, ela entra no apartamento de Carol para tirar fotos e encontra os objetos no armário. Uma luz avermelhada está pulsando de dentro da pedra alongada, e Nicole percebe que ela emite um som baixo. Levando a pedra na bolsa, ela volta para a emissora. Walsh diz que ela tem que assistir ao vídeo de Jack. Ele realmente conseguiu filmar alguma espécie de animal feroz no porão da igreja. Como a imagem está muito ruim, eles não conseguem ver exatamente o que é, mas Walsh garante que o vídeo é real. Ele manda uma mensagem para Jack, que neste momento está de tocaia na igreja. Ele vê o padre entrando com uma espingarda e decide ficar por ali mais alguns minutos espionando Gable. Nicole decide buscá-lo enquanto o colega tenta limpar a imagem do vídeo. Jack responde logo depois e diz que está indo para a emissora, mas Walsh esquece de avisar a amiga. Ela vai andando sozinha até o carro no meio de uma ventania. Então ela ouve um baque forte que não pode ter sido só o vento e começa a andar mais rápido.
Quando o som vem do alto, ela olha para cima e nota que há algo se movendo pelos telhados com rapidez incrível. Quando Jack chega na emissora, Walsh finalmente lembra de avisar Nicole. Quando ela atende, o colega estranha sua voz ofegante e ela diz que deve estar imaginando coisas. Assim que ela chega ao carro, a gárgula mergulha no ar bem na sua direção, mas ela se abaixa a tempo. Walsh escuta os gritos e fica preocupado. Ele dá uma arma a Jack e os dois descem para ajudá-la. Nicole consegue entrar no carro, mas o monstro aterrissa no capô e arrebenta o para-brisa. Suas garras tentam alcançar a vítima, mas ela foge pela porta de trás. Frente a frente com o monstro alado, Nicole grita e se esconde embaixo do carro. Então ela se lembra da pedra pulsante que ainda está em sua bolsa. Ela atira o objeto para longe, torcendo para que isso acalme o predador. Os rapazes chegam a tempo de ver a gárgula em pleno ataque e Jack dispara várias vezes. As balas ricocheteiam no monstro sem afetá-lo, mas ao menos ele vai embora. Nicole então conta aos dois sobre a pedra que achou na casa de Carol e os três concluem que aquilo é um ovo. Jack tenta contar a verdade a Gilbert, mas o inspetor continua caçoando dele e a reputação questionável de Nicole também não ajuda a convencê-lo. A única prova que eles têm é o vídeo, mas Walsh tem mais notícias sobre isso. Falando com um colega, ele descobre que a rede de computadores da emissora teve que ser formatada e todos os arquivos foram perdidos. Nicole pergunta por que ele não fez um backup e ele explica que salvar a vida dela pareceu mais importante naquele momento. Frustrada, a repórter está a ponto de desistir do caso, mas Jack acha que ainda há uma chance. Aquele som baixo que Nicole mencionou deve ser algum tipo de sonar, e é dessa forma que a mãe rastreia os ovos. Basta achar mais um para atraí-la de novo e gravar outro vídeo, salvando a carreira dos três. Enquanto o trio planeja o rapto arriscado, Gilbert recebe um ovo diretamente em seu escritório. Ele veio no meio das provas do caso de Carol. Sem pensar, ele guarda o objeto no bolso e sai para mais uma investigação. Jack e seus novos amigos invadem a igreja assim que anoitece. Gable os recebe com a espingarda, mas Jack já esperava por isso. Ele revela tudo o que houve e o padre admite que já sabia sobre o monstro à solta. Nicole encontra aquele corpo do trailer e desconfia de Gable por um momento. O padre explica que isso foi obra da gárgula e só trouxe o corpo para o local como uma isca. Contando sua história, Gable diz que foi enviado a essa paróquia quando jovem e o padre anterior lhe contou os segredos do porão. Naquele calabouço, a besta ficou aprisionada por mais de 1000 anos e diz a lenda que ela só seria libertada para uma batalha final. Encarregado de proteger o mundo da besta, Gable agora se martiriza, lamentando seu fracasso. Jack interrompe todo esse drama dizendo que eles precisam tomar uma atitude já. Enquanto isso, Gilbert investiga mais um crime com as mesmas características bizarras, inclusive os sinais de que a vítima foi erguida no ar. Ele sobe ao topo do prédio procurando por pistas e acaba encontrando o restante da própria vítima. Então ele sente algo vibrando e assim que ele tira o ovo do bolso, a gárgula também o ergue no ar. Na calçada, um policial estupefato testemunha o trágico fim do inspetor. A essa altura, a van da emissora virou a central dos caçadores de gárgula e cada um está mostrando o que trouxe para contribuir. Walsh arranjou uma lanterna especial de luz ultravioleta com efeito de estrobo. A ideia é paralisar a gárgula com isso, pois ela sempre vira pedra sob a luz do sol. Gable exibe sua munição especial para derrotar o monstro quando estiver petrificado. E por fim, Walsh mostra os dardos com GPS, que eles pretendem usar para seguir a besta até o ninho e destruir os ovos restantes. Nicole acha tudo ótimo, mas eles ainda precisam do ovo extra. O padre avisa que ele trouxe um da cripta. Em seguida, eles vão até um parque e Nicole é a única que tem coragem de andar com o ovo a céu aberto. Ela o deixa na grama e instantes depois a mãe aparece. Sem tempo de voltar para a van, Nicole tenta se proteger sob o banco do parque. Gable impede que os rapazes a socorram com medo de estragar a arapuca. Jack começa a atirar juntamente com Gable, e um dos disparos atinge o ovo. A gárgula o apanha do chão e voa para longe enquanto Nicole volta furiosa. Jack também está bravo com o padre e avisa que não vai deixá-lo arriscar a vida de mais ninguém. Gable retruca que vidas individuais não importam quando a humanidade está em jogo. Então o rastreador os leva de volta à igreja. Nicole não se conforma de que o ninho era ali mesmo. Jack pede que ela fique no carro com o motor ligado caso eles tenham que fugir rápido. Mais uma vez eles entram na igreja escura, e Jack não entende por que a gárgula não está ali como o GPS indica. Walsh diz que ela pode ter saído para um lanche e Jack não gosta muito da piada. Quando os rugidos começam, Jack se dá conta que o monstro está abaixo deles, dentro na cripta. Walsh percebe que o padre não está com eles, mas Jack não quer esperar e começa a descer. De dentro da van, Nicole vê Gable com um dispositivo muito suspeito e percebe que ele pretende explodir a igreja com seus amigos dentro. Ela tenta avisá-los, mas não consegue completar a ligação. Sem outra alternativa, ela decide entrar na igreja também. Gable já alcançou os outros e eles avançam pela cripta até chegar a uma bifurcação.
Jack segue por um dos caminhos e pede que os outros dois esperem ali, mas Gable o desobedece e vai pelo outro caminho. Com medo de ficar sozinho, Walsh segue o padre. Nicole está perdida nos túneis até trombar com Jack. Ela conta o que Gable está tramando e então eles ouvem o rugido da criatura. Jack diz para ela desligar a lanterna. O som das patas enormes percorre os túneis e a sombra do monstro é projetada na parede. Suas garras chegam perto dos dois, mas não chegam a detectar a presença deles. A gárgula então vai até a outra dupla e Walsh percebe que ela está bem atrás dele. Gable o empurra e começa a perseguir a criatura. Jack e Nicole chegam quando Walsh está tentando usar a lanterna especial. Eles avisam que o plano mudou e eles precisam sair dali antes que tudo vá pelos ares. Os três engatinham por um túnel estreito até que Jack despenca e vai parar bem no ninho da gárgula. Os outros dois também descem, chocados com a quantidade de ovos. Quando Jack experimenta usar a lanterna de luz ultravioleta, os ovos imediatamente se transformam em pedras normais e o trio começa a esmigalhar todos. A mãe gárgula, que está se aproximando dali, não fica nada feliz com isso. Eles ouvem o rugido e começam a bloquear a passagem. A gárgula destroça tudo em segundos, mas os três conseguem fugir pelo túnel mais estreito. Walsh e Nicole querem escapar enquanto podem, mas Jack diz que a missão não será cumprida enquanto o monstro estiver vivo. Saindo do túnel, eles chegam a uma parte ampla da igreja, onde Gable está enfrentando a gárgula. Walsh começa a filmar o duelo, mas ninguém está vendo o adversário e o padre parece estar disparando aleatoriamente. Finalmente, a criatura voa para a luz e todos gritam enquanto Jack liga a lanterna de luz ultravioleta. Ele vê o dispositivo na mão do padre e implora que ele reconsidere o plano, mas Gable está praticamente em transe. Ele discursa sobre seu destino como o último guardião da besta, até que a gárgula o agarra. Jack manda os outros dois saírem quando ela o larga, sabendo que vai voltar para liquidar o padre. Quando isso acontece, Jack usa a lanterna, mas a bateria da mesma acaba no meio do processo. Enquanto eles procuram outra, o monstro começa a se libertar da pedra. Quando a gárgula se liberta e ataca, Nicole liga a luz especial, paralisando a criatura antes que ela matasse Jack. Então Gable tira o último ovo do bolso e pede que todos saiam, porque a gárgula já está se recuperando. Eles correm para fora e assim que saem, o padre aciona a detonação e explode toda a igreja, sacrificando-se para salvar a todos. Ter sobrevivido é um grande alívio, mas o equipamento foi destruído e Nicole lamenta a perda da reportagem. Então Walsh mostra que ele conseguiu pegar a fita que vai comprovar os contos e assim salvar a carreira dos três.